Sejam bem-vindos a mais um Sudoku Dicas, vídeo 105, as diferenças entre simples colorido, X-Cycle, cadeia XY e Kai. Hoje nosso assunto é cadeias. Quando o Sudoku é fácil, não precisamos nos preocupar com cadeias, mas quando o cruzamento de linhas por colunas e a notação Snyder e o último candidato evidente ou oculto não resolveu o Sudoku, você terá que preencher toda a grade com os possíveis candidatos e recorrer às cadeias para identificar pistas escondidas. Iremos abordar nesse vídeo simples colorido, ciclo X, cadeia XY e cadeia alternada de inferência. Simples colorido, single coloring, ou cadeia simples, single chains. Por que é cadeia? Por ser uma série enfileirada de candidatos. E por que colorido? Por se basear em um único candidato. A visão de conjunto vai ajudar muito a compreensão dessas estratégias avançadas. Você verá que a lógica envolvida é muito simples e os exemplos escolhidos vão permitir fixar bem os conceitos. Simples colorido, um só candidato, no caso será o candidato 3. Vamos construir uma cadeia. Qual é o critério para adicionar uma outra casa na cadeia? Tem que ser uma casa em que o candidato escolhido seja excludente, isto é, só existirá em duas casas dentro de uma unidade, duas vezes num bloco, numa linha ou numa coluna. Aqui o 3 só é excludente na coluna 4. O primeiro 3 estando numa casa amarela, o segundo 3 terá que ir para uma casa rosa. Por isso dizemos colorido. Vamos colorir a casa toda, pois estamos trabalhando só com um candidato, o 3. Veja que no bloco 5, o 3 aparece só duas vezes, é excludente dentro do bloco 5. Se aquela casa estava em rosa, esta estará em amarelo. Quando tenho mais que dois candidatos em uma unidade, a união entre eles é link fraco, linha vermelha pontilhada. E quando só houver dois candidatos em uma unidade, a união entre eles é por link forte, linha contínua. Aqui vou unir o candidato 3 por linhas contínuas, pois estão linkados por links fortes. Na linha E, o 3 só aparece duas vezes, então link forte, e vou colorir E8 em rosa. Na coluna 8, o 3 é excludente, duas vezes, link forte. Colorir G8 em amarelo. Na linha G, o 3 é excludente, link forte, G9 em rosa. Construímos uma cadeia colorida. Dizemos que é simples, pois é só com um candidato. Não é um círculo, é só uma cadeia. Então temos nossa cadeia de simples colorido. E qual é a conclusão? Nossa cadeia é baseada em exclusões. Ou existe o 3 da cadeia amarela, ou existirá o 3 da cadeia rosa. E esse 3 da casa verde? Ele não pode existir, pois ou teremos um 3 amarelo, ou teremos um 3 rosa neste abrigo. Linha B, bloco 3 e coluna 9. E veja os candidatos 3 em verde. Todos eles não podem ver as casas amarelas, nem as rosas. Já os candidatos 3 em laranja só conseguem ver as casas amarelas. E os candidatos 3 em roxo só conseguem ver as casas rosas. Enquanto o 3 que foi excluído poderia ver uma casa amarela e outra rosa. Ele com certeza não pertence a nenhum dos conjuntos. Nesse exemplo, nossa incompatibilidade foi encontrar uma casa com um candidato que poderia ver uma casa de cada cor. Há uma segunda opção de termos uma exclusão por simples colorido, que é encontrar um candidato duas vezes numa mesma unidade. É o que veremos nesse novo exemplo. 8 de B2 amarelo, 8 de G2 rosa, 8 de G4 e J3 amarelo, 8 de J6 rosa, 8 de C6 amarelo.
Na linha C, o candidato 8 aparece duas vezes numa casa amarela. Impossível. Candidato 8 duas vezes na mesma unidade. Linha C. Quando testo a opção de C2 ser 8, descubro que C2 não pode ser 8. Todos os candidatos 8 do conjunto amarelo serão excluídos. Simples colorido, resumo. Um só candidato, 3 ou 8, estando em bilocação só duas vezes na unidade, pode ser excluído por, primeiro, um candidato fora da cadeia, quando ele vê 3, vê uma casa de cada cor. Segundo, toda a cadeia com o candidato 8, que teve o candidato duas vezes numa unidade. Vamos analisar uma outra situação, o círculo X ou X-Cycle. Agora não se trata mais de uma cadeia, e sim de um círculo, é o círculo X, e é círculo X, também por se basear em um único candidato, o X. No simples colorido, os links são do tipo link fortes, e na X-Cycle, os links são alternados entre links fortes e fracos. A princípio você pode achar complicado, mas com os exemplos você vai perceber bem as diferenças. Veja o exemplo ao lado. H9 sendo 7, B9 será diferente de 7, link fraco. B1 será 7, link forte. J1 será diferente de 7, link fraco. J8 será 7, link forte. Até aqui tudo foi obrigatório, apesar de usarmos links alternados. Mas agora, dentro do bloco 9, esse 7 existindo, não poderá existir aquele outro 7. Note que a união entre esses dois 7 é do tipo link fraco, pois existe outros 7 nesse bloco. Um deles não poderá existir. Eliminar qual? Elimine o 7 da casa linkada por dois links fracos seguidos. Isto foi um exemplo de X-Cycle com dois links fracos seguidos, formando um círculo com links alternados, e a contradição foi encontrar dois links fracos seguidos. Quando afirmo que H9 é 7, consigo provar que H9 tem que ser diferente de 7. Mais um exemplo de X-Cycle, agora com o candidato 8. Se A8 for diferente de 8, A9 será 8, forte. G9 será diferente de 8, H7 será 8, fraco. H2 diferente de 8, F2 será 8, forte. F8 será diferente de 8 e A8 será 8, fraco. Quando tento remover 8 de A8, a cadeia obriga que A8 seja 8. Removerei 2, 3 e 9 de A8. Veja os links. Forte, fraco. Forte, fraco. Forte, fraco. Forte. Eram links alternados até que encontramos dois links fortes seguidos. Agora vamos ver uma cadeia XY, XI-chain. Será uma cadeia, não um círculo, mas não será só com um candidato, X, como tem sido até agora, XY por ser mais de um candidato. Mas como poderemos trabalhar com mais de um candidato? Bem, o segredo é utilizar casas bivalores. Assim, se uma casa bivalor existe tal candidato, por exemplo, X, não poderá existir o outro, o Y. Vamos ver na prática. Veja a casa bivalor de G1. Se aquele 3 for do conjunto amarelo, o 2 só poderá ser do conjunto lilás. Na linha G não posso ter outro 2 lilás, então em G5 o 2 será amarelo e aquele 5 será lilás. Na coluna 5, o segundo 5 será amarelo e aquele 2 lilás. No bloco 5, esse 2 sendo lilás, aquele outro candidato 2 terão que pertencer ao conjunto amarelo, link fraco. E o 3 da casa D6
terá que ser lilás. Todas as casas laranja eram bivalores. Os links dentro das casas são links fortes, só temos duas alternativas. E os links entre as casas são links fracos. Construímos uma cadeia, não um círculo. Com esta cadeia, chegamos à conclusão que haverá um 3 no início da cadeia ou haverá um 3 no fim da cadeia. Assim, esse 3 não pode existir, pois ele está na mesma unidade que os outros dois 3. Cadeia XY baseado em casas bivalores, localizando algum candidato que possa ver as duas alternativas. Cadeia alternada de inferência. Amplia o conceito de X-Cycle, que utilizava apenas um candidato para qualquer candidato. A CAI amplia as possibilidades, propondo que se avalie todas as possibilidades de como poderemos tirar proveito tanto dos links fortes como dos links fracos. As maneiras de tirarmos conclusões pode ser por: primeiro, bivalor, uma casa com dois candidatos. Bilocação, uma unidade, um candidato duas vezes. A prática é melhor que a gramática. Veja o set de E1. Vamos imaginar que ele exista, amarelo. Então o 9 não poderá existir, rosa. Link fraco. São 3 candidatos dentro da casa E1. Bloco 4, o 9 aparece só duas vezes, link forte. Dentro de F3, há os candidatos 1, 4, 6, 8 e 9. Existindo o 9, amarelo, não existirá o 4 rosa, link fraco. Só temos 2 4s na coluna 3, está em bilocação, link forte. Se houver esse 4 amarelo, não poderá haver outros candidatos na casa C3, link fraco. Então vamos colocar o 6 em casa rosa. Na linha C, o 6 só aparece em duas casas, link forte entre elas. Na casa C1, havendo o 6, não poderá haver outro 6 na coluna 1. O 6 de D1 será rosa, que obrigará que haja um 7 naquela casa. Link fraco por haver 3 candidatos em C1 e link forte dentro de D1 por ser uma casa bivalor. No bloco 4 teremos 2 links fracos seguidos, ou seja, quando afirmo que E1 é 7, a cadeia vai dizer que E1 é diferente de 7. Posso excluir 7 de E1. CAI. Uma cadeia com links alternados, baseada em múltiplos candidatos, explorando exclusões, tanto nas casas bivalores como por bilocação. Há duas possibilidades com a CAI, cadeia alternada de inferência. Primeiro, tento dizer que determinado candidato existe em uma certa casa e descubro que isso é impossível. Segundo, tento excluir um candidato de uma casa e vejo que não posso excluir ele. CAI. Digo que o 7 existe em E1 e descubro que ele não pode existir. Nova CAI. Vamos tentar excluir o 7 de G3. G3 sendo diferente de 7, G3 será 3. Link forte, pois é uma casa bivalor. Na linha H, não pode haver outro 3. H8 será diferente de 3. H8 será 6. Coluna 8 não pode haver outro 6. J8 é diferente de 6. J8 será 1. Na linha J não pode haver outro 1. J1 é diferente de 1. Na coluna 1, o 1 tem que ir para E1. Q excluído 1 de F2, F2 será 7. Note que são vários 1 dentro do bloco 4, link fraco. Na casa bivalor F2, link forte, exclui dentro do bloco 4, link fraco. Veja o que aconteceu. Se digo que H3 não é 7, a cadeia diz que H3 deve ser 7. Ficamos com 2 links fortes seguidos. Uma cadeia com links alternados de inferência. Inferência. Que é possível afirmar uma dedução lógica, como podemos ver quando a sequência foi quebrada nos dois exemplos.
Simples colorido, um só candidato em bilocação, links fortes. X-Cycle, círculo X, um só candidato, links alternados. X-Chain, cadeia XY, cadeia com início e fim com o mesmo candidato em casas bivalores. CAI, cadeia com mais de um candidato, tirando proveito de toda a lógica possível entre os links alternados. Muito difícil de localizar. Quando você sabe o que procurar, é muito mais fácil de encontrar do que quando você não sabe o que procurar. Aí fica quase impossível. Procure na ordem apresentada. Obrigado por ver meu vídeo.